Gazeta News segue com a sua homenagem aos 50 anos da TV Gazeta. TV que, claro, é a pioneira do estado de Alagoas e que principalmente está no coração dos alagoanos. Contou muitas histórias, ajudou muitas comunidades e contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento do estado de Alagoas. Isso foi conquistado com a presença de grandes profissionais, aqueles que não aparecem nas câmeras e outros que aparecem demais. Hoje eu estou recebendo os grandes apresentadores da TV Gazeta, Zélia Cavalcante, Cavalcante Filho e a nossa queridíssima Liara Nogueira, que assim como eu chega no jornalismo com uma paixão, o rádio. E consegue fazer toda uma dinâmica, né, quando chega na TV Gazeta. E toda a classe da Zélia, né, padrão global, ao lado de Cavalcante Filho também, ajudaram a formatar o que a gente aprendeu a conhecer como jornalismo de TV aqui em Alagoas. A gente está falando de TV Gazeta, eu cresci ouvindo meu pai falar Canal 7, que era assim que tinha, né? TV Gazeta, Canal 7. Não era assim a chamada? Era assim. Exatamente. Tá vendo que eu lembro? Exatamente. E quando foi na época da ditadura, antes dos programas, tinha que passar lá o cartão dizendo se era liberado, a idade, não sei. Como vocês eram liberados, eu assistia. Então, muito obrigado pela presença. Eu quero dizer que é um orgulho para mim estar deixando esse registro de quem contribuiu e construiu para os 50 anos, e acredito que a atual geração está contribuindo para a construção dos próximos 50, não é? Eu queria saber de você, Zélia, que naturalmente empresta o seu nome, sua imagem, toda a credibilidade como profissional. O que é que mais lhe marcou da passagem pela TV Gazeta? Oi, boa tarde. Um prazer imenso estar por aqui para a gente relembrar tantas histórias com amigos que marcaram a nossa vida, a nossa passagem aqui pela TV Gazeta. Eu acho, Marcos, que não existe uma passagem, porque é muito difícil, em 20 anos, você dizer, não, aquele foi o melhor projeto, aquela foi a melhor matéria. Eu acho muito difícil. É tão injusto, é igual aquela pergunta, qual o melhor filho? Né? Exatamente, é muito injusto, porque a partir do momento que você começa, e para a gente, na nossa época, era um pouquinho diferente da realidade de hoje, das redações. Nós éramos mais vibrantes, eu digo assim, a gente pode usar essa palavra, né? Nós éramos mais vibrantes, mas por quê? Porque a gente vinha de um início de jornalismo fervendo, a Universidade Federal começando a colocar as pessoas no mercado de trabalho, as pessoas chegando assim com aquela vontade de fazer aquele jornalismo bacano, investigativo. Ou seja, então todos os momentos foram importantes, das melhores matérias, das grandes entrevistas, dos ensinamentos, dos aprendizados. Eu acho que foi uma construção, para mim foi uma escola. Eu fui a primeira jornalista formada pela Universidade Federal de Alagoas. A UFAL, em 79, quando abriu, foi o ano que eu fiz vestibular em 78, eu ia fazer no Recife, porque aqui não existia. Você estava determinada a ser jornalista? Eu sempre fui determinada. Criança, é muito difícil você dizer, uma criança gosta de ficar em frente a uma televisão assistindo a telejornal. Eu sempre gostei. Olha só. Eu era fascinada pela comunicação. Eu sempre gostei muito de escrever. A minha família, então, eu via meu pai tinha uma letra linda, ele escrevia muito. Detalhe, o pai de Zélia é um homem que está preso em nossas memórias com um ambiente lá, o Baldomero Cavalcante. Baldomero Cavalcante. Um nome particular, assim, demais, É verdade. Né? E ele apoiava a sua decisão de ser jornalista. Mais ou menos. Há um tempo atrás, qual era a paixão das famílias? Vamos e convenhamos. Que os filhos fizessem medicina. Então, assim, mas não era a minha vocação. Certo. Eu sempre quis, entendeu? Então, na hora que eu disse eu fui apoiada. Aí, a Universidade Federal de Alagoas conseguiu. Então, eu passei em 78 e o curso só começou no segundo semestre de 79. Olha só. Então, assim, professores iniciantes, um batendo cabeça com o outro, ninguém sabia de nada, não tinha equipamento, ou seja, uma realidade que não era exatamente a que eu queria. E eu queria aprender, eu sempre quis aprender. Então, eu ficava assistindo os telejornais, o Jornal Nacional, para mim,
foi uma grande escola. Eu ficava assim, eu não sabia nem o que estava aparecendo, mas eu ficava aprendendo. Gestual, postura. Tudo. Ah, E que logo legal. depois já eu meti minha cara assim, na cara de pau, fui para o Jornal Gazeta e eu quero ser estagiária, eu quero aprender. E fui assim, aprendendo, fazendo. Foi quando depois fui transferida aqui, acharam que eu tinha um potencial de televisão, e eu fui transferida para aqui e fui começando, fui repórter, chefe de redação. É por isso que eu digo que é muito difícil escolher um momento, escolher uma reportagem, porque foi uma escadinha, assim, né? Foram vários E que degraus. coincide com o seu crescimento humano, né? Porque ao passo que vocês todos foram vivenciando isso, cada um foi construindo suas vidas, né? Exatamente. Eu acredito que você leva um pouco do que você aprendeu para a sua vida. Claro, traz lógico, eu dessa levo vida tudo. para o trabalho, Eu acho que né? tudo, sabe? Tudo a gente leva de bons momentos. Depois você, às vezes eu me vejo parada assim, refletindo. Certas Valeu a coisas pena, né? valeu a pena, Valeu tipo, a mas pena. certas coisas eu não deveria ter feito. A maturidade, quando Poderia a gente ter chega. falado diferente. Quando a gente chega na maturidade, que a gente começa a refletir algumas coisas. Para mim, isso é bom, porque eu posso passar para as minhas filhas, tipo, tem mais calma, pensa mais 2 vezes. Então, assim, é bacana quando você consegue passar por um momento e aquilo lhe ensinou alguma coisa, lhe deixou alguma coisa e você pode passar para o próximo. Eu falo para minhas filhas, mas falo para o próximo também. Você agora deu uma deixa para mim, passar para os outros. Eu vou passar para o Cavalcante. Pronto, Porque exatamente. você já terminou num tom poético. Assim, já foi uma coisa. Aí eu já notei esse azul aí meio. Porque na também Europa, sou apaixonada. Já ficou uma coisa, né, Marcos? É porque eu também sou Mas você apaixonada por poesia. Mudou o tom. Aí então agora passou a bola para o poeta. Que né? também gosta, que pois também é. adora. Boa tarde. Tinha Boa pai tarde, escritor, Marcos. poeta também. Exatamente, Tive a chance de exatamente. conhecer. E é muito bom estar ao seu lado. Ela falou coisas que eu vi que você confirmou com a cabeça. Então foram emoções que foram. Sim, teve uma passagem. Todos os momentos foram fantásticos, entendeu? Mas teve um. Ficou calada. Eu imagino. Falei Célia, nada. Eu imagino. Acho Tudo que valeu a ela pena. falou para mim, tudo valeu a pena, sabe? E essa oportunidade que, vindo para a Gazeta, liberdade, sabe assim, você fique livre. Tanto é que eu posso te dizer que eu fui, o âncora da época. Eu dava notícia e comentava. Já tinha essa expressão, âncora ou era apresentador? Não, era Porque Não, apresentador. apresentador, âncora é do Boris pra depois, cá, né? depois, é verdade. Âncora é do Boris pra cá, vamos Bom, mas conver. eu já dava, entendeu? Dr. Zé Barbosa, inclusive, foi que me fez o convite na época. Certo, Eu antes eu comecei na TV Alagoas certo. e era livre. Aí quando ele me encontrou comigo, disse, Cavalcante, eu quero você na Gazeta. Eu pensei rapidamente, peraí, daquele jeito, que não era o padrão. Do jeito que você fazia. Aí, eu intimamente agradeci, né? Disse, eu tenho que fazer um teste. Aí vim fazer um piloto com toda a diretoria da Gazeta, né? A organização e... Caramba, meu irmão. Foi. Pedro Collor, Edivaldo Muniz e tantos outros. O Cavalcante, e eles que não conheceram, né? O Zé Barbosa, a gente chamava assim, tem essa intimidade de poder chamá-lo de Zé Barbosa, ele era muito visionário. Então, ele foi fundamental. Nesses 50 anos, eu faço questão de registrar aqui, Marcos, que ele foi fundamental no crescimento da TV Gazeta. Ele era um homem rígido, assim, mas gostava das coisas muito de qualidade. Ele era o nosso Boni, né? Porque todo mundo que fala Mais dele... ou menos, mais ele ou tinha um menos. pouco Da essa TV visão. e da organização. Da organização Arnaldo Arnaldo de Mello. Exatamente. Estrutura, É condições de verdade. tecnologia e Tinha personalidade, tudo, né? exatamente. Porque sacar que você estava na concorrência, trazê-lo para a empresa, que de alguma Exato. forma, né, ia estar num embate de Ibope, não sei se já estava surgindo ali a mídia acompanhada, né, padronizada, mas sabia que você tinha potencial e Com muito, né? certeza. Verdade, a gente só tem a agradecer. Foi assim um momento na rua. Ele simplesmente, Cavalcante Filho, quero você na Gazeta. Eu digo, aí pensei, né? Do jeito que eu fazia, não pode. Do jeito que você fazia, agora tem que fazer um teste. Submeter à diretoria, né? Aí Pedro Collor, Edinaldo Muniz, toda a diretoria. Eu fiz um piloto com o Vladimir Calheiros, né? Outro gigante. Fazendo o Bom Dia, né? E foi assim que... O momento Bom Dia, depois... E a proposta era já para apresentar também. Você não viu experiência de repórter de rua? Não. Em nenhum Já para momento. apresentar.
Comecei fazendo Bom Dia, programa de Gente, entrevistas. existe uma escala, às vezes, nas empresas que você vai galgando até chegar apresentador. O cara já começou no top. Assim, né? Só tem a agradecer, pouca mano. coisa não, É né? isso. Tá bom, né, velho? Já tava lá. É bom. E de barba, que é A uma gente- coisa mais revolucionária Sim, ainda. Porque na época, a crítica, né? Porque barbudo, como é que pode, Quem é né? esse cara, meu irmão? Quem é esse cara, né? Como é que pode ser apresentador com barba, né? Mas aconteceu, comecei a fazer Bom Dia, depois fui escalado para fazer da tarde, Aham. TV Momento. Isso. Passei um bom período no TV Momento, depois voltava para o Bom Dia, sabe? Depende da direção de jornalismo. Tinha dinâmicas diferentes, você gostava mais de qual? Do TV Momento ou do Bom Dia? Eu gostava do TV Momento, sim, porque gostava do Bom Dia também, mas o TV Momento é que era um informativo, um serviço, você entendeu? Uma coisa bem leve. Mais Sei. Era um entretenimento. jornalismo, não é mais entretenimento. Colocava cultura e você já era apaixonado por cultura, Ah, é. se deliciou. Você E- estudou teatro, cara, é isso? Eu fiz teatro. Aprendi isso com meu pai. Meu pai foi teatro, trabalhou com o Teatro Dionísio, o Grupo Dionísio, com Certo. Braulio Leite, entendeu? O Meu grupo pai, chamado Dionísio é uma beleza. Dionísio, Dionísio pois é. do vinho, o deus do vinho. Não, sim, mas era o Grupo Dionísio do teatro, comandado já pelo tá Braulio Bem Leite, legal, né? eu lembrei logo do Braulio vinho. Leite. Meu pai fez peças infantis com Rui Lessa, Show de bola. Gessino, entendeu? Eu acho que foi nesse caminho. É, a Comecei família também a ele fazer apoiava teatro, né? totalmente, totalmente. Cheguei a fazer participei de um grupo, Família Cavalcante, grupo artístico Família Cavalcante, a gente fazia show de variedades, entendeu? Olha aí. Dançando, cantando, contando piada. Foi paralelo à tá televisão, né? Anterior ao stand-up, quase. Aí fui fazendo Bom Dia, depois do meio-dia e da noite. Aí um dia eu cheguei para Gorete. Gorete, cansa o telespectador, com todo respeito. Eu agradeço a oportunidade, mas todo dia a mesma cara, não dá. Cansa o telespectador. Então vamos ver se a gente... Mas como você era crítico, assim, Não, para variar, né? Não, você gostava, sim, não é gostar de aparecer. Aparecer Certo, porque não sou eu sozinho. Tem uma equipe. Eu só apareço porque tem uma equipe por trás. na era dos influencers, isso é uma lição de humildade Sim, e o de meu jeito oportunidade. ser, Porque Marco, se você estava saindo, você ia dar chance para outra pessoa também. O que eu noto Sim. que um faz com o outro aqui, né? Quando eles chegaram aqui, eles ficaram tentando se localizar na geografia, em que momentos estavam cruzando profissionalmente. Mas a única certeza é que onde um estava ajudando o outro. Então, Com certeza. isso é uma realidade. E funcionou por muito tempo no programa da tarde, no Jornal da Tarde, né? Que era TV Momento, depois Gazeta Meio-Dia. Aí começaram a surgir umas ideias, né? Eu digo, Gorete, que tal a gente fazer um take de culinária? Cavalcante, que cabeça é essa? Fazer culinária assim? Cara, que Não é porque ousadia. o jornal- já nesse período, meu. O jornal hoje já faz, mas tem técnica, tem material técnico. Não, se né? você A gente não ficasse tem. se a Globo descobrisse você ia dirigir todos os programas que você tinha sacado. Não, Você mas- tinha que ter um programa de cultura que é o TV Momento. Estou achando muito parecido com aquele da Patrícia Poeta. Aí agora você já pensou em comida. Já é Ana Maria Não, mas Braga. é uma forma de dosar Você entretenimento. estava né? ligado no que estava no movimento da Sim. sociedade, né? Por que não, né? É uma coisa diferente, Muito bom, independente do muito bom. factual e Muito bom, serviço, Cláudio. né? Assim, Muito informativo. Então inventamos uma coisa de culinária. Aí tá bom. Boa A semana sacada. eu vou fazer. Aí ela fez, depois eu digo, depois faz o Miguel, a Vanessa. E Aí- mudando a cara. Na semana seguinte, esse Cavalcante é você que faz. Foi o Eu- que repercutiu. Eu cá para nós, eu tenho assim uma ideia de Com avental e tudo? Hein? Com aquele... Tudo, ele se vestia. Eita, Um homem, conte. um homem Eu tô a minha agora me proposta, metendo em a minha proposta era um homem na cozinha que mal sabia mexer a panela, mas no final dava tudo certo. Ah, tá. Era Legal, brincadeira, legal, entendeu? legal, Tanto ela legal. arranjou uma consultora de Quebra de culinária. paradigma também, né? Aí repercutiu muito bem. Eu só agradeço. Esse Cavalcante não tem mais Miguel, nem Vanessa. Toda semana você tem que fazer um quadro culinário. Tá bom. Gente, eu que pensava que a artista era a Liara, porque a Liara não é, dança, canta, vai nos bailes do carnaval, faz o São João, vai na cozinha da Casa do Povo, né, Liara? As matérias sempre com muita alegria, essa mistura de cabocla, né, com índia, que pô, todo mundo adora aqui em Alagoas, que tem voz marcante, voz grave, que é voz que marca no rádio. Liara, claro que você vem num processo de evolução, né? Construindo a sua imagem, mas a partir da sua voz. E o casamento no vídeo deu certo, né? Liara e TV Gazeta tem tudo a ver. Acho que foi uma coisa que marcou pra gente e pra você também, né? Ai, que bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Porque a internet é atemporal. É atemporal. Que prazer estar aqui, podendo falar desses 50 anos da TV Gazeta, dos quais quase 20 de TV Gazeta. Eu passei um primeiro período, saí, depois retornei para a TV Gazeta. E realmente foram muitos aprendizados. Eu vim do rádio,
né? E enquanto eu estava fazendo faculdade ainda, eu já fazia rádio. Rádio Maceió, depois vim para a Gazeta FM, comecei a fazer publicidade, as agências de publicidade me procuravam muito pela voz, né? E dizia, aliás, você também tem um bom visual que dá para se encaixar na TV. E aí Olha, eu fui gente, perdendo... a gente falava bom visual porque não podia ficar, você é uma gata, isso é coisa pô, de agora, né? Então, para mim, realmente, ir do rádio para a TV Era uma responsa. era uma responsabilidade grande, claro, mas assim, como eu já falava no rádio ao vivo, né? Todos os dias passei a ser DJ aqui na Gazeta FM, então terminou que Zélia Cavalcante, Gorete também, né? Me acompanharam, né? Nessa trajetória e me convidaram para a TV, né? Oliara, passa um período na TV, faz uma experiência. Eu digo, mas não é a mesma coisa do rádio. E aí eu fiz essa experiência. Com 15 dias, comecei na reportagem, né? Reportagem externa, que foi uma grande escola para mim. Não, é grande escola e para Que quem é bom que do eu comecei, rádio, que bom que eu comecei perfeito, na né? reportagem. É, Aí 15 abordando dias depois, pessoas. elas me chamaram e disseram, cadê sua carteira de trabalho? Sobe lá, que a gente vai precisar dos seus trabalhos. Tal. Azulzinho, dia de emoção. Dia de emoção. E nem todo mundo tinha telefone para ligar para a mãe, tinha que dizer pessoalmente, né? Para dar exatamente. notícia para a família. Aí pequena você pode alegria. dizer, isso você pode dizer? Não tinha celular? Não tinha Isso você celular. pode falar. Ok. Gente, Tinha que ir no orelhão mais próximo. Sem, temos um vídeo, que é um vídeo que foi preparado. Nós temos dois, na verdade. Vamos assistir o primeiro agora, com alguns personagens. E tem um que é com muitos apresentadores. E essas figuras, com certeza, vão se identificar. Vamos acompanhar. TV Gazeta de Alagoas, e essas pessoas fizeram parte da história e elas choram, eu também, é claro. Desde o primeiro dia que eu me emociono ao rever esse vídeo, com os que partiram, né, principalmente, mas com aqueles que deixaram, cada um deixou o seu melhor para a TV Gazeta ser o que é. Inclusive tem uma sala aqui, onde tem uma exposição com as câmeras de trás de estúdio e de rua, de várias épocas da TV Gazeta. Com certeza vocês vão se identificar com algumas, vão ser expostas aí num evento, uma exposição que vai ser organizada. Eu queria saber o seguinte, quando vocês chegaram ou estavam aqui, já existia o tal padrão global ou vocês ajudaram a construí-lo para Alagoas? Como é que foi? Não, ele Não tinha, né? não existia. Assim, aquele padrão formal, ele começou mais ou menos em 85, por aí. 85. 85. Né? Aí, eu creio que foi a partir dessa época que a Globo começou a padronizar mais. Então, quando eu cheguei na TV Gazeta, entre 90 e 91, já era nesse enquadramento, né, que a gente disse que hoje ele é
completamente diferente do que a gente vê hoje. Quando passa as Era muito imagens engessado. aceleradas e tem que passar porque são muitos rostos, né? É. Você vê que a reportagem, quase que o enquadramento não muda. Muda só a Exato. cara do repórter, Isso. como se você estivesse colando. Quer Então, dizer, é isso, o era padrão congelou todo mundo. Então, né? exatamente, é isso que eu estou falando. Era tudo muito, muito formal, tudo Quadrado, muito quadrado. Então, você não podia sair daquele esquema. Então, assim, para a época foi adotado, a Globo adotou, as outras emissoras também começaram a adotar esse padrão e a gente tinha que ir seguindo nele. Então você pegou o padrão Globo, que você disse que ficava vendo, porque eu acho que o seu ombro é muito global, assim, é uma coisa meio... eu às vezes tenho dificuldade, porque eu não venho do rádio, eu sou do Mas rádio, né? eu vou ser sincera, o cara já algum- disse aqui 3 vezes, você tá com a mão na cara Mas- da Célia. Desculpa, mas passei de novo algumas aí. Pra você ter uma Mas- ideia, até o né? sotaque eles O pediam para comportamento- neutralizar. neutralizar. Ah, não pode ter sotaque carregado, Carregado. do Nordeste, É, eu porque acho- senão... Eu não sei, eu Bom, não sei. eu não Como é tenho que você ia nenhuma cortar isso, orientação Carol? nisso, Pois é. sabe? Oliara, eu Inclusive, não sei me se- permita, não tem a teleprompter, não. Não, Aham. Não. era no papelzinho Fotografava, entendeu? e lendo. Me ajuda porque eu ajudava também na produção, editava. Então eu conhecia Chegava cedo, fazia. É. improvisava também, entendeu? A facilidade porque estava na Sabia o edição. que era o Isso, contexto do contexto, assunto. exatamente. Eu não Né? sei se E Liara havia uma chegou... boa relação com o diretor de TV. Com o diretor. Ele sabia qual era a Isso. minha entonação, que, entendeu? Para cortar, entendeu? Eu não A sei gente se- criou essa... Entonação. Pois é. A entonação. Eu não sei se Liara chegou a fazer curso aqui com a famosa da época, Glorinha Glorinha Bolt Boit Miller. Miller. É. Olha aí Não sei da se você Globo. Eu chegou- ainda fiz com a Beatriz Barg, a Glorinha. Sim, não peguei, eu pronto. Fez fazia com a Glorinha faculdade Então foi já Ela do veio- meu, a Glorinha- né? Mas a Então foi Beatriz mais pra Barg- gente. Foi quando ela E começou... como é que ela falou pra vocês assim? Gente, vocês vão deixar de ser vocês. Como é que era isso? Não, ela não dizia isso, Ah. mas é a questão, exatamente o que a Liara falou. Então, ela trabalhava a nossa voz Aham. para que a gente reduzisse ao máximo o nosso sotaque mais carregado, Eu entendi. entendeu? Você teve problemas, Liara, porque você é uma mistura de muitas falas, eu acho. Mas eu Do acho que Nordeste. quando vem do rádio, como a Liara veio do rádio, era muito mais fácil. Porque no Ah, rádio, entendi. o rádio também... E era FM ainda mais. Você Exatamente. Pegou a- A peguei. FM também entendi. tinha que ter uma dicção diferente, né? Aquela alegre, aquela... Coisa, Né? era Mas eu cheguei a aquela pensar que comunicação você mais não era daqui. dinâmica, Não, Isso, eu sou né? daqui. Eu sou Mas- daqui, eu sou daqui. Eu sou de Maceió. Minha família é do Passo do Camaragibe, com muito orgulho. Terra de Odete Pacheco, né? De Aurélio Buarque de Holanda. Odete Pacheco, amiga da É, família que, ó, de Liara. de Liara. Eu era amiga da minha Eu mãe. sei da história. Era amiga da minha mãe. E aí, quando eu comecei na TV, né, fiz muita reportagem. Muita reportagem. Depois é que eu passei a apresentar, né, alguns telejornais, inclusive ao lado do Cavalcante Filho, o grande professor Cavalcante Filho. A primeira vez que eu fui apresentar com ele, né? Eu disse, Cavalcante, eu estou tremendo aqui, ao vivo e tal. Você não faz ao vivo no rádio, Liara? Pronto, é a mesma coisa, sendo que com a sua imagem. Então, ele me relaxava demais, e como ele sempre foi esse cara muito extrovertido, né, bem descontraído, então ele me ajudou demais a eu me soltar também na apresentação, na bancada, né, na apresentação. Mas como eu já vim da reportagem, então isso também somou uma coisa com a outra e eu tive uma certa facilidade, certa, Tchula, porque o desafio diário, você sabe como é que é, né? Claro. A responsabilidade A entrega, muito né? grande da gente estar passando para o telespectador, que é o protagonista de toda a história, né? Essa mensagem, a gente contar a história. Nós somos contadores de história, eles são receptores e a nossa responsabilidade é muito grande. Mesmo dessa forma, extrovertida, né? Brincar na hora certa, porque a notícia é algo sério Para também. não escapar, Era uma né? forma- Então, Claro, claro. Mas, assim, para mim foi uma escola, uma graduação, uma pós-graduação, a TV Gazeta, com tantos professores, com tantos colegas e, principalmente, com os nossos personagens, com os nossos telespectadores, os nossos entrevistados. Esses, sim, foram os que mais me ensinaram no dia a dia, né? Não só para a minha profissão, mas para a evolução da vida como um todo, né? Eu fico feliz Então, com isso uma pra coisa, mim assim, é. que todos aqui já demonstraram isso para mim com muita clareza, que é o fato de que cresceram com a proposta do que a empresa tinha e tem a certeza que emprestou uma característica também para ela, né? Seja sua classe, sua descontração, sua emoção, sempre fazendo aqui. Mas é importante mesmo ressaltar isso, porque você trouxe para o jornalismo essa presença feminina com essa postura, né? Que é a postura que a gente vê das grandes apresentadoras também. Eu queria saber o seguinte, tem algum fato que foi o mais triste que marcou, ou o mais alegre que marcou você? Isso vale para você também. E para você, quem acha que tem um assim mais na ponta
da língua. Eu lembro muito, eu acho que uma matéria que eu fiz logo no começo, acho que 84, 83, 84, não lembro direito. Naquela época, quantos anos atrás, a seca, como ainda hoje, era um grande problema, mas era um problema gigante. Não como hoje, até porque a miséria era muito maior, não existia nenhum programa social. Melhorou, mas não acabou, né? Sim, mas as famílias viviam num estado de miserabilidade, assim, que doía na alma. Uhum. E a gente ia embora para o sertão, cobrir, e eu fui para Dois Riachos. Acho que na época, Dois Riachos era a cidade que estava com a situação mais crítica de seca, as pessoas com muita fome. E a gente foi mostrar essa situação, como aquelas pessoas viviam. O que você já sabe. As mortes na de verdade, Itapera, né? exatamente. Mas aí a morte da Pera já foi depois, já foi um outro período. Aquelas casas de pau a pique. E eu fazendo a matéria, entrevistando, e um senhorzinho, dono de um pedacinho de terra. E eu lembro muito que eu perguntava a ele, e aí, o que é que o senhor tem para comer? Aí ele falou, para hoje eu só tenho essa melancia. A melancia não cresceu, né? Ficou uma melanciazinha fraca, aquele solo muito árido. Mas eu faço questão que a senhora leve. Então, aquilo para mim, eu digo sempre, marcou muito a minha vida. Essa generosidade, tanto que eu gosto muito. Que só tem aqui, eu acho. E eu gosto Ela muito. É do brasileiro, mas o nordestino. Não, o povo vai além, né? sertanejo. O povo sertanejo, assim. E aquilo, sabe, foi um choque para mim. Eu que estava aqui, né, na cidade, na capital, vivendo muito bem, graças a Deus, tinha o que comer de manhã, de tarde, de noite, e tinha trabalho. Mas foi uma lição. Uma lição. E a partir daquele momento, a minha vida se transformou. E tudo que eu pude fazer, que estava ao meu alcance para melhorar a vida daquela gente, eu fiz. E essa reportagem foi o primeiro prêmio que eu ganhei na minha vida. Aqui em Alagoas ou de repercussão nacional também? Ela teve repercussão nacional e ela foi premiada pela Sudene. Então, de alguma forma, você incluiu Alagoas nesse mapa da fome, que às vezes era meio escondido, Exatamente. Né? Depois de muito tempo, quando se começou a ver a potencialidade do Nordeste, principalmente a potencialidade turística, cultural, toda essa riqueza, é que as coisas foram... E a gente já vinha construindo isso, porque no direito melhorando. tem o Pontes de Miranda, ele é advogado, sabe bem Exatamente. disso, né? Nise da Silveira, quer dizer, e toda Graciliano hora a gente tem que ficar Ramos, provando exatamente. que tem gente boa, né? Isso é Djavan depois, Pois enfim. é. Queria agradecer você por relembrar essa história, que é uma história bem atual. Pô, chorei também aqui. Cavalcante, a Zélia foi... As matérias, a no reportagem fundo. tanto da Liara como da Zélia, emocionava a gente, entendeu? Primeiro, eu vivencia isso, sabe? Tem que viver para poder passar. Eu entendo. Sabe, Você não via da antes e a frieza, vivia de novo. Na frieza, não, sabe? A chamada de jeito nenhum. Eu vivi, né? Vivenciava isso aí nas edições, né? Por coincidência, fiz, baseado nisso aí, uma crônica, passou sendo no jornal, crônica uma vez por semana, sobre Tinha a seca. Tinha esse quadro Nós aí. criamos uma exato. crônica, eu e a Eliana Custódio, na Legal. época, entendeu? E fizemos sobre a seca. Arnaldo Ferreira aí tem uma equipe para o sertão, digo, olha, pegue imagem disso, aquilo. O que você está pensando? Traga. Aí começamos a fazer o texto. Foi muito bom, que até na época do Dr. Marcinho Andrade, que é isso? Você bateu de frente, rapaz, que é isso? Porque eu taquei em imagens de pontos em Santana do Ipanema, de político, propaganda política, digo, promessa... Tudo Promessa pichado, tudo pichado. Na época da colheita do voto, promessas não cumpridas, entendeu? Na época da colheita do voto, promessa. Você está vendo como é tudo Esse- assim poético? Esse né? lead e esse Não, lead. aí Ele é atual até entramos com a hoje. música incidental de Juvenal Lopes, Chuva Pedida, que a direção agradou a direção. Faça, vamos repetir. E com calma, né? Primeiro vem aqui, depois vem aqui, Quem é que entendeu? apoiava essas ideias? Quem é que comandava a empresa, assim, para dizer, vai, entra tudo? Não, tinha a programação, né? Que houve uma repercussão muito boa, né? A gente só agradece, entendeu? Mas a intenção não foi essa de... Ah, certo, Foi em função da seca, né? O problema. Claro, E o Arnaldo claro, tinha claro. que matéria, via a pauta, claro. ia para o sertão. Ele
pensa aí, carro de boi, sabe? Carro-pipa, que dizia que era a indústria da seca, Perfeito. sabe? Os carro-pipa. Perfeito. Foi E o muito... carro de boi pode ilustrar até com aquele som de lamento, que é o da roda. Sim, Isso. som Isso que já parece um apito de lhe uma impressionava até. Uhum. Eu dizia assim, som que parece uma fábrica que não para, a indústria da seca. A indústria da seca, perfeito. Vamos alimentar de carro-pipa, né? Tinha uma cena assim que eu achei, me emocionou. Crianças empurrando, ajudando um rapaz a tirar a água do açude, Uhum. na carroça, um carro de boi, empurrando, eu Uhum. digo, alimentando ainda aqui com fome o sentimento da solidariedade. Crianças rindo. Sabe? Eu digo, rapaz, se a gente tiver cópia, eu queria uma cópia desta Atenção, crônica, entendeu? SEDOC. Mas o E, problema, sinceramente, Marcos, até a Eliana Cavalcante acha, eu digo, bom, Cavalcante a gente até sente, porque, né, hoje em dia é tudo muito fácil, tudo muito digital. Poderia até recontar. Antes a gente tinha tudo naquelas fitas enormes Isso. que a gente saía e que apagava e gravava em Tem uma cima. tique, né? E uma TIC, e as do SEDOC, que na Aham. época não chamava SEDOC, algumas eram guardadas, só que com o tempo elas também, Deteriora. né, se deterioram. Se não digitalizar com o tempo. Exato. Quando eu fui digitalizar muita coisa que eu tinha minha, de lá para VHS, e quando eu já fui passar para o DVD, já a qualidade memória. já não tinha mais. Então, tipo, as minhas memórias hoje estão reduzidas a 2 CDs, que eu já nem tinha CD. Graças a Deus, esse problema ainda eu existe consegui hoje, achar que é o um. problema. Isso hoje é tratado como dados, né? Mas Aham. hoje a gente não é mais espaço físico, é espaço na nuvem. Né? Exatamente. É outra dimensão. Pois é. Agora vamos a Liara Nogueira, que teve a oportunidade de relembrar, e agora, tantas coisas. Mas algo assim que você acha que marcou para mais de alegria. Olha, ou profundamente o que marcou reflexão? para mais de alegria para mim foi fazer um bom período o programa Terra e Mar. Ah, perfeito. Né? O Terra e Mar teve os caminhos do imperador, que a gente saiu de Piaçabuçu, nós fomos até a Bahia, Paulo Afonso, numa matéria geral para o Bom Dia Alagoas, para os telejornais, para o LTV, enfim. E eu achei tão bacana aquela matéria, eu estava com o José Agatângelo, nosso cinegrafista. O H. Uhum. Quando eu cheguei na TV, eu disse, agora eu quero fazer 4 programas Terra e Mar com esse tema. E aí eu voltei e eu comecei a explorar o que tinha cada localidade daquela, por onde o imperador passou. Certo. De Piaçabuçu, de Penedo, todos, Delmiro Gouveia, por onde ele passou de cavalo, por onde ele passou de barco, por onde ele passou, enfim. Foi fantástico porque eu conheci cada personagem, em cada lugar que eu parava e que eu conversava com eles. Podia ser um artesão, podia ser uma marisqueira, um pescador, ou uma cozinheira, enfim, uma lavadeira do Rio São Francisco, porque foi a rota do imperador lavando pelo roupa Rio e São cantando. Francisco. E cantando. E elas me contavam histórias assim, e cada história daquela, eu dizia assim, gente, foi um tapa na cara. Eu estou reclamando do quê? Né? Então, a simplicidade com que esse pessoal vivia... Saiu uma Liara e voltou outra, né? E a sabedoria, que era acima da verdade. minha. Perfeito. E eu saí de lá dizendo, nossa, esse povo é muito mais sábio do que eu. Né? E essa lição eu trouxe para a vida. Mas teve um momento triste, essa foi um momento feliz, né, para mim, de aprendizado. Eu não gostava de fazer área policial, não gosto até hoje. Não, ia, porque tinha que fazer, porque jornalista é assim mesmo, nós somos especialistas em generalidades. A gente paga conta, paga conta, então, tem que cobrir a pauta. Então, nesse momento, eles não encontraram um repórter, talvez da área, Temos a ligavam. Aí ligaram, eu atendi de lá de casa, e, alô, Liara, a gente está precisando de você agora, era 1h da manhã. O que aconteceu? Mataram um caminhoneiro na ladeira do Varrela, ali em São Miguel dos Campos. Aí eu, eita, tá. Só tem você que atendeu. A gente tá passando aí, inclusive eu não fui pra TV, né? A gente tá passando aí para me buscar. Aí eu troquei de roupa. Falei, quando eu cheguei na ladeira do Varrela, tinha centenas e centenas e centenas de caminhoneiros homens, dezenas de policiais homens, dezenas de repórteres homens. Eu me olhei de lado, olhei do outro, uma única mulher, eu.
eu como repórter. E eles estavam à flor da pele, os caminhoneiros. Eles estavam, inclusive, avessos à imprensa. Não, vocês não vão entrar aqui não, porque estava havendo muita morte naquela época. Ladeira do Varela, muito assalto. Roubo de carga, né? Isso. Roubo de carga Perfeito, e entendi. assassinatos mesmo. Entendi. Né? Perfeito. Dos caminhoneiros. E estava lá o A caminhoneiro. categoria estava o vivendo corpo na estim- mira, né? Não, e eles pararam todos os caminhões. Então, foi uma greve, foi uma paralisação geral. Tinha carro para tudo. Para você ter uma ideia, a gente teve que parar muito antes e ir a pé até o local do crime, né? E quando eu cheguei lá, eles estavam com os nervos acirrados. E começaram a gritar com Pra a não gente. filmar, pra não... Não, e teve um deles que veio e eu disse assim, eu vim trabalhar. Aí eu gritei com eles. Eu estou aqui não é para brincar, não. Eu sei que vocês estão com esse momento desafiador e eu estou do lado de vocês. Eu vim apenas para mostrar o que está aqui. Por favor, não me peçam, porque eu vim trabalhar. Eu era a única mulher ali de madrugada. Agora foi um momento triste, um momento, né, homicídio e tudo, e eu fazendo a área policial que eu não gostava. Mas fez o registro, as Fiz o registro e informações. saiu no jornal hoje. A gente assistiu da redação. Então foi deu a muito repercussão bom, que eles queriam. que eles É. queriam. É. Que Tá eles vendo? É queriam. isso que é a magia do Outras- jornalismo. Aí, agora, Isso Então, que tinha que ser a Liara. E era a magia do jornalismo, quer dizer. É a magia do jornalismo. agora, eu lembrei de um agora, da área policial também, só que não era trágico, foi cômico. Naquela época da briga dos Malta, senhorzinho Malta lá em Canapé. E teve um assassinato, uma morte, aí vão para lá. Então fui eu e Volney. A gente foi desses aviãozinhos teco-teco, sei lá como é que chama, bimotor, sei lá. Bimotor, é. Aí fomos, chegaram lá. Era o que mais caía antigamente. Né? Meu calma, Vocês pelo amor de sobreviveram. Deus. Aí deixaram a gente num campo Só para lá. criar um clima. A gente chegou lá por volta de umas 17 horas, assim. Aí largaram a gente lá num campo. O avião pousou numa região lugar, assim, um lugar, árida. um lugar. Não tinha nada. Aí eu olhei para a cara do Volney olhou para minha cara. E agora? Para que lado é a cidade? A gente faz o quê? Foi muito engraçado, minha gente. Aí eu sei que ia passando uma carroça, porque era puxada por, não era de boi, era um cavalo. Volney, o jeito é pedir carona nessa carroça. Aí fomos os dois atrás, montados na carroça. Sentadinho, pensando na Montado na vida. carroça para a cidade, É. para fazer. Assim, essa foi o. Essa né? merecia uma Essa foto. foi muito engraçada. Se eu vou ter fotos, eu não tenho. Não, mas tem. Eu acho que não tem, não não. é uma época Porque a que equipe assim foi tudo cabe depois, numa é. palma da mão. A equipe foi Tem que ter um depois, terceiro Mas para foi fazer. engraçado, Então... Mas essa foi engraçada, não esqueço nunca. Bom, isso é uma São coisa. tantas, né? É, Paula, essas- Se a gente for lembrar aqui, né? Quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu sorri. Né? É verdade. Então, Exatamente. Quase uma passou música do por Roberto esses Carlos, altos né? e baixos. Emoções. Se chorei ou se emo- sorri, é, o quase uma importante é que música. emoções eu vivi. Viveu, né? É. E mexeu com a emoção das pessoas. Sempre dá volta por cima das coisas, né? Que isso me fez lembrar uma passagem lá no Bom Dia. Sempre, às vezes, o convidado, às vezes, de última hora, faz não posso ir. Ih, esses furos, Você furos. precisa O cumprir. furo. Aí tinha um secretário da época, que era secretário da Indústria, Comércio e Serviço. Ele estava sempre pronto. Ah, pronto. Vem Pronto. Ah, é legal. Essa é- Agora, né? E Dá, morava mas- nas, O beijo já estava E de... tem uns morava nas entrevistados que é proximidades. só levantar a bola, né? Ele tem É. assunto morava pra- nas proximidades. Tá. na Ah, hora. Agora tinha isso era bom. Gente, que a gente a sabe. credibilidade que esse pessoal conquistou, né, ao longo desse tempo, e com certeza é o que marca a TV Gazeta até hoje, era tamanha que eles tinham certeza que todas as noites a cidade parava para assisti-los, ao ponto de existir uma tal carteira desaparecida de um determinado apresentador que, em meio à apresentação do telejornal, inclusive com o auge da sua sinceridade, como todas reconheceram aqui, ele aproveita o espaço privilegiado, a audiência topada no Estado e faz o seguinte recado. Não, o que aconteceu foi isso. Eu, apressado, deixei uma carteira no táxi. Chamava de capanga, né? Hein? Capanga! Não, capanga, não, capanga, carteira. capanga. Carteira, Não era carteira. moderno, não era Aquela moderno. que você andava debaixo do Era. braço assim, Você Cavalcante. andava com a Era capanga, assim. Cavalcante. Era assim. Uma capanga. Aí aproveitei. Capanga. No intervalo. Eu achava que capanga era assessor de alguém, mas não. capanga era a bolsa Era a do... bolsinha dele. É, comprida, assim. Era isso Tinha um mesmo. espaço, né? Marronzinha. Sabendo que tinha espaço, aproveitei e dei um recado.
mas encontrou fala, minha Em você que tá- momento? Qual foi o contexto que É, o você contexto, usou você para tem que falar lembrar isso? o Você está contexto. apresentando o jornal, rolou uma reportagem um gancho de uma informação de achados e perdidos, né? dos Aí, Correios, era os Correios que estavam abrindo esse serviço? Alguém Era tá- alguma coisa nesse sentido. Eu só me lembro foi da carteira. Eu anunciei que eu tinha perdido a carteira. Entre os itens mais Entre os encontrados estão aqui minha carteiras, capanga. guarda-chuva. Eu deixei A minha esquecido capanga. tá? Minha capanga. Um taxista. Olha. Terminou o bom dia. O cara tava na porta entregando. Tá vendo? Não, aí tudo bem, Aí, isso não. é o fato. Aí você aproveitou, como foi que você falou? Você pensou, perguntou ao diretor se tinha um tempinho. Isso foi legal. Sim, não. Era o momento quase da Era o virada momento. da programação. Acabou-se. Aí você fala como? Dei o Diga, recado. diga. Eu quero ouvir você. Não, mas Que eu essa não lembro parte é que é a mais textualmente. legal. Não, mas foi Gente, o gente, desespero. hoje Te confesso, fiquei com o desesperado. compromisso de estar aqui, Fiquei com compromisso. muito apressado. E deixei na carteira, a capanga, no táxi. Eu só agradeci. Tá vendo aí? Não Né? sabe nem quem é até hoje. Coisa dos taxistas. Parabéns Agora, a todos que Me trabalham permita, hoje não aí. foi na Gazeta, foi em outra emissora, mas foi levado pela uma emoção. Ah. Meu filho, Certo. Nascimento. nascimento, foi uma correria. Foi O que eu conheço, Daniel. Daniel, eu anunciei o nascimento dele, dei uma notícia com suspense, né? Para o final, no Legal, finalzinho. legal. Aí o menino nasceu, se chama Daniel, e o pai sou eu. Boa noite, fechei o jornal. O que eu recebi de enxoval, não, a intenção não foi essa. Foi que uma série de problemas, entendeu? Uma série. Mas que é Mas muito veja bem. carismático. Mas, Porque Márcio, isso é coisa do Me rádio. permita. Eu e a Liara já vivemos coisas assim no rádio, mas na TV eu não sabia que era. Você é Não. muito carismático. O povo adorava o Cavalcante. Então, o Olha, repórter está precisando de alguma Aí ajuda. meu filho disse, filho, tem fita, pai? Eu digo, infelizmente, a TV na época era assando e comendo, né? É. Apagava, não tem registro. Anos depois, a minha esposa já estava grávida da minha filha, aí fomos comer um passaporte. Aí vem a dona, a chefe da cozinha. Este é o Daniel. Eu vi você anunciando o nascimento dele na TV. Eu digo, tá aí, testemunha. Tá vendo? Não tem um vídeo, mas tem. Aí, tem a testemunha. Oi, sério? Agora me Muito diga bom. uma coisa, como é que era o assédio? Porque como TV era uma coisa nova, ou pelo menos era novidade, não tinha em relação a outras mídias, era uma evolução, jornal, rádio e TV, né? Uma escalada importante. Mas a TV era você dentro da casa das pessoas, né? Aqueles 10, 15 minutos ali, vocês viravam íntimos de nós, né? De alguma forma. Tanto que quando eu entro na profissão e vejo você, pô, parece que realmente eu conheço a Zélia há muito tempo. Quando o Cavalcante, que eu não alcancei como profissional, mas ele me reconhecia como, ele me tratava como se me conhecesse há muito tempo, mas pô, eu conheci ela mais ainda, né? E Liara da mesma forma. Liara, eu fiz uma vez uma traquinagem, saí da Jatiuca para a Pajuçara, nem avisei em casa que ia ter uma inauguração da pista de skate lá na Pajuçara, e a Liara estava lá, alguém ia fazer, e estava o povo do rádio, e eu fui conhecer, né? Que eu queria, quem é essa voz? Porque a TV não fazia propaganda deles, depois que passou a fazer. Então, quer dizer, como é que era a relação de vocês com os fãs de vocês? O que é que as pessoas... Tinha que ter tempo para ouvir algumas abordagens? Era e é até hoje. É, Porque as exatamente. pessoas param a gente na rua. Eu lembro disso, eu lembro... Engraçado, É. é verdade. Até hoje, então, né? Zé? Sempre foi uma Eu relação não sei, muito boa. Pessoas, né? eu conheci pela voz de Peraí. É. É, pela Não, voz. sério, senhor? Pela voz. Talvez É, a voz- crônica que dá um ritmo até mais... Eu não acreditava nessa história da voz. Sei. E um dia eu estava fazendo compras no supermercado, eu conversando com o Glaucio, e a moça passando as compras, eu conversando com ele, conversando. Aí daqui a pouco ela levantou a cabeça e fez: "Você é a Zélia Cavalcante, não é?" Eu disse: "Sou." "Você me conhece?" Ela se reconheci pela voz. Aí eu assim, Muito bom. poxa, É, pela voz. eu digo, tantos anos que eu estou fora da televisão e a senhora reconheceu minha voz. É, muito bom. Assim foi. Assim, eu acho que marcou, né? Claro, de alguma Isso forma. acontece demais. A Demais. voz. Essas É. coisas Só- até... É. Peraí, fale de novo. É. Você é aquela repórter, né? Memória Aí falava, auditiva. Memória Quando, não, auditiva. quando não lembram do nome, porque às É. vezes isso acontece, né? Memória Você auditiva. repórter, Iara, então É. Liara. Aí fala, seu cabelo era grande, Tem- não era bonito, Não, você- aquela coisa que eu tinha o Não, cabelo foi- grande. A foi- abordagem É. desse dia é só agradecer, né? Era Obrigado pela bacana, lembrança. assim, né? verdade. Eu estava ainda um tempo na rádio e na TV. Ao mesmo passei um Isso, período isso. nos dois. É, equilibrava só aqui, né? Na Rádio Gazeta FM e na TV. Aí teve um fã que ligou para mim na rádio e disse assim: você tá na TV também? Que o Matias passou para mim dizendo: "Mais tarde você tem TV, você também tá na TV?" Eu digo: vou
Pode assistir, que hoje eu tenho uma reportagem que vai sair no ALTV, segunda edição, tal. Não é RTV, no caso, era RTV só, né? Porque A tem Boa LTV, Tarde, era. Alagoas e ALTV. Aí ele disse, eu vou prestar atenção. Aí ele prestou atenção. E ele era meu fã e ficava dizendo, você é linda, você é, né? Aí no dia seguinte ele ligou para mim e disse assim, puxa vida, você é muito ketchup para minha batata frita. Realmente é uma cantada dos anos 80 pra cá. Eu já ouvi falar em areia pro meu caminhão, mas ketchup pra minha batata frita. É anos 80, é americano, né? Eu queria entender o seguinte, e as famílias? Como é que as famílias lidavam com vocês? Fizeram estrelas também na família de vocês? A Zélia da Gazeta. Só vai ter o parabéns quando a Zélia chegar. O Cavalcante chegar. Não. Ninguém sabia. Todo mundo sabia que vocês iam chegar atrasados, é isso? Não, mas era de boa, assim, não tinha... Já sabia. A gente agradece. Não Eu pensava no domingo, agradeço. feriado, Sempre- Feriado, nada de- nada. Eu sou diferente. Não, Não. é que no momento de apresentar o trabalho, milhões de pessoas me assistem. Então, viu. Mas eles crescem no colégio, e você vai buscar no colégio, aí o pai vê Sim. só o filho mas do seu, é. do seu amigo, o pai dele é um Você jornalista. é teu rola. essas Mas coisas. eles não chegavam em casa, mamãe, o pessoal tá falando, não. Dizia, Não, você é filha era. da Liara Nogueira? Sim. Pronto, assim. E eles era- nem chegavam em casa comentando. Sabe por quê também? Eu acho que entre nós, daquela geração, eu acho que não existia essa coisa de se sentir... Idolatria, muito assim. Idolatria, de se sentir estrela. Fã-clube não rolava. Eu acho que a gente não tinha isso. A gente encarava tudo aquilo profissionalmente, como se fosse o nosso dia a dia. Legal Não é isso, nada né? O disso. jornalismo recebia como algo presentes, comum. Presente. a gente recebia Pessoas. muitos Pois Ó, presentes. é, essa parte já exatamente. surgiu algo aqui que eu não por sabia. exemplo, hoje tem essa história de influencer. Certo. Aí, às vezes, eu fico pensando, eu acho que a gente, naquela época, Ah, a gente era, de uma certa forma, aham. influencer. Ah. Porque a partir do momento que você apresentava, você dava uma informação... Vocês eram analogics influencers. É, né? exatamente. Porque hoje é digital. Então, assim, Então, fazer uma matéria, digamos, de uma comida, de uma certa Claro, forma, a claro, gente estava claro. falando, influenciando. influenciando. Bom conceito. Entendeu? Eu A acho que propósito era. dessas coisas que aconteceram no jornal, de vez em quando tinha uma sugestão de leitura. Fizemos isso com Isso. Boa, Sugestão de boa, boa, leitura. boa. Aí, Eu acho que eu muito. sou consumidor desse Fizemos. período Muito. também. Aí agora disse, não, vou fazer no estúdio. Eu digo, não, vamos pra rua. Pra porque Tem rua. muita coisa para contar. Isso. O povo tem... Muito legal. Deu um resultado fantástico. Fantástico. Sabe, Até um era- que... Você podia pensar num podcast de literatura e cultura, que eu estou vendo que você está muito ligado Que nas Deus o coisas. tenha, Walter Lessa, grande amigo, ele disse, Cavalcante, você inventa cada coisa. Esse prédio aqui ao lado estava em construção, já estava no topo. Certo, certo. Aí eu fiz uma sugestão de leitura, comecei na Ponta Verde e terminei no topo. Rapaz, tu inventa cada história. Porque não tinha livro. Livro Marca de Cavalcante não tem lançamento. Só tem esse aqui de meditação. Eu peguei o livro de meditação. Fui para um banco na Ponta Verde de invenção, sabe? Dizendo que é preparar para meditação, ficar em postura de lótus, né? E o Walter filmando. Fomos para o elevador do Ponta Verde, panorâmico, e a gente vai subindo, né? Aquela imagem, né? Da praia, quando estivesse se elevando. Terminei no batentezinho da plataforma aí do prédio. Porque a gente tinha que De usar a costa para imaginação, o Colégio né, Batista Cavalcante? antigamente, né? Sim, sim, perfeito. Isso, Aí eu perfeito. E o Pronto, mouse... Walter. Aí você dá um zoom como se fizesse a Cara, profundidade. isso é fantástico. Né? Que Deu um sacada, zoom. isso é coisa de cinema, pô. Não, Coisa quando essa de parte cinema. Cavalcante que sim, deu um zoom, a gente na edição vai ficar perfeito. Aí voltou para mim e digo, gente, meditação fantástica. Agora, escolha o lugar certo, em casa. Brincadeira, entendeu? Coisa leve. Legal. O livro Marca diz, vendemos, fomos buscar no Recife, estoque de livro de meditação. Olha aí, Caramba, como é que isso teve é essa que é um repercussão? influenciador Não é? E um cultural. Não é um livro que não é todo mundo, né, Marcos? É um livro Perfeito, de eu meditação. adoro isso. Vocês contribuíram de algum modo com o trabalho, o tempo de vocês e a dedicação, o amor também, com o desenvolvimento do Estado. Vocês conseguem ver esse desenvolvimento, entender que vocês são parte dele, agora que vocês conseguem se ver distantes do que produziram, porque valeu a pena cada estresse, né, de algum modo, mas vejo que vocês se perdoavam e iam para a luta de novo, e tinha outro jornal para botar no ar de novo e contar a história Isso do era. povo alagoano de novo. Tem algumas pautas que se repetem,
tem outras que são lutas que ajudam a transformar realidades, não é? A Salgema, por exemplo, que até o período de todos vocês trabalhando, acredito, era uma grande referência, hoje mudou o perfil. A indústria da cana-do-açúcar. A indústria da cana, quer dizer, tudo foi mudando com o tempo, né? Exatamente. Marcou tanto sua experiência com cidades que você hoje é uma grande assessora da AMA, dos 102 municípios. Eu acho que o Quer dizer, maior- tem coisas que moldam a gente. Eu né? acho que a maior lição, o maior papel social nosso como jornalista é você ver o resultado disso. Uhum. Você vai numa rua, faz uma matéria sobre aquele buraco que está mexendo com a vida de muita gente ali. Até com a economia. Exatamente, um buraco. É. Um buraco. Eu dei um É. exemplo disso numa palestra que eu fiz para estudantes de comunicação. Isso, boa. Um buraco é uma matéria, rende Isso. VT, É. muito bom. E aí você vai ali e mostra que o transtorno que está causando na vida dos moradores, dos pedestres, das pessoas com deficiência, dos idosos, de quem dirige, dos animais, enfim. E depois você vai ali, faz o VT, e no dia seguinte vão lá e tapam um buraco. Você encontra depois aquela pessoa na rua, Liara, aquela matéria que você fez. Deu resultado. Isso. Que bom, muito obrigada. Agora está para a rua, minha filha. Ainda colocar não sei o que na Tá tala, tudo está lisinho, ótimo. tudo lisinho. Quer dizer, a diferença que algo simples que Simples. você acha faz na vida das pessoas. Das E nós pessoas. temos esse papel fundamental, papel social, de intervir, sim, na vida dessas pessoas Grandes de forma causas. e positiva. outras- É Perfeito. claro, como disse a Zélia, muita coisa a gente se arrepende. Eu fui muito impulsiva em determinados momentos, porque É a nós juventude, somos... né, Liara? A Juventude, juventude, não, né? porque nós somos emoção É também. verdade. Né? A gente tenta ser imparcial, mas a emoção toma conta da Você gente. não fez nenhuma Traz crônica de pra buraco, gente. não, né? Aí também. Não, Não, mas, buraco- É eu porque fiz ele uma- nunca foi Não, estagiário. eu fazia- Ele eu nunca foi fazia- Mas ele não estagiário. inventava os quadros para ele ir pra rua? Não, né? mas às vezes um exemplo da Morada dos Palmares, que um buraco tomou conta da rua, né? Rua, pois Eu é. Fazia uma chamada de reclamação. Não, parodiando. O poeta tinha um buraco no meio da rua. No meio da rua tinha um buraco. Tinha uma rua no meio do buraco. Cara, bicho. Foi a matéria. Não, Arretado. sabe por quê? Ia dizer mais o quê? Arretado. Reclamar, né? Meu O povo tá irmão, reclamando. Né? É Foi isso aos aí, pouquinhos. cara. Eu acho, sou assim, eu gosto disso aí, sabe? Você dá com leveza, né? Com poesia. Não precisa. Agora tem um detalhe, tá? Essas dificuldades que os repórteres de Alagoas vivem e aprendem, fazem escola e os forma. Porque o Márcio Canuto sai daqui e quando chega em São Paulo, aquela, né? O Márcio Sim. em si já era a grande pauta. Mas ele descobre, adivinha o quê? Um buraco. Buraco. Você sabe da história do buraco, né? O buraco É. tinha alguns anos que estava engolindo uma rua em São Paulo. E o Sim, eu prefeito lembro. Celso Pita, em campanha, tinha prometido resolver o problema. Aí cai o titular, assume o Pita e o problema não foi resolvido. Estava próximo e o Márcio fazendo aniversário do buraco, matéria dentro do buraco e tal, e na porta do prefeito e o buraco da rua, até que o Celso Pita, ó, eu vou entregar essa obra, nem que seja a última do meu mandato. E o Márcio aparece ao final, exatamente tendo com compromisso, claro, que só o jornalismo tem, de mostrar a entrega do buraco lá com o prefeito. Então, tem coisas assim, ó, você falou que era algo Pois mais é. simples e não era, né? Não era. É algo que marca, né, de um modo geral. Exatamente. Eu pergunto... Eu acho que da matéria mais simples, a mais trabalhada, Considerada, né? todas são importantes. Todas. Tudo é Exatamente. importante. Tudo. Isso, as autoridades tinham um respeito muito grande por vocês, né? Porque eu flaguei o Divaldo Suragi chamando você de Zelinha, né? É. Pô, pra alguém chamar alguém de Zelinha, porque gosta muito e... Não, mas aí a gente assim, Foi no tinha- Bom Dia. Foi no- no momento ele saindo para o Senado, né? Com coisa. Da Zelinha, terminando. Da Zelinha tem o meu voto garantido. Do Cavalcante Filho, eu peço agora em público. É, A pois gente é. agradece, desejando sucesso. Foi? Zelinha. Era uma Mas pessoa eu tinha um assim, carinho mas grande por você. a gente tinha uma relação Oi. meio que familiar, porque eu tenho uma prima que era casada com um primo dele. Então as famílias se conheciam. Eu pequena, as meninas dele também eram pequenas, eu morava ali na Rua do Macena, no centro, e eles moravam no palácio. Certo. Às vezes eu chego lá no palácio, meu Deus, cadê aquela fonte? A gente tomava tanto banho na fonte, uma fonte dentro do palácio, não na fonte da praça. Sei. Da praça a gente também tomou, Ah. mas ali dentro do palácio, que a gente, pequena, né? Assim, pequena de 10 anos, eu acho, corria de cima a baixo, de baixo para cima, naquelas escadarias de palácio, às vezes hoje o povo
uma pompa. Eu digo, nem faço questão, mas já corri tanto. Aí depois voltei para aquele palácio como chefe do cerimonial, no último governo dele. Então, assim, são fases da vida. Vivências. Vivências. E assim, né, Liara? Aí as pessoas às vezes perguntavam, aí as pessoas tiravam muita onda com vocês, o assédio, aquela coisa. Eu falava, não, eu acho que eles tinham um respeito tão grande Claro, pela não, gente. vocês sempre tiveram postura Exatamente. Eu digo, um dia numa palestra... Sobrenomes fortes, quem é que vai mexer? Eu realmente... Com os Cavalcantes, não com lembro, os Nogueira. Não lembro, pois é. Que é isso? Com a dona Não, e do mulheres paço. que se impõem, que eu acho que isso que é uma coisa que hoje E os assim, homens não e nós respeitam, éramos- mas antes respeitava mais, E nós né? éramos poucas. Nós éramos Se poucas. impunham, vocês se impunham. Eu sempre tive essa referência de pessoas muito sérias e eu estou muito orgulhoso desse material que eu estou produzindo, né? Essa história que eu estou contando, porque todas contam que os homens, que eram os cinegrafistas, motoristas, Tudo. os cabumens, né, se protegiam numa irmandade Com certeza. em relação às Deixa mulheres. pronto, já nessa Jornalistas, Não, mas eu né? tenho, Tenho que contar inclusive, eu essa. gostaria até de... que o Antes pessoal da não- grande revolução da causa, da Sim. presença da mulher no mercado, a gente já Ô, tinha. Liara, deixa eu contar uma bem rápida. Essa questão da irmandade. Nessa época que a gente chegava aqui para trabalhar, aí dizia, você vai para a pauta lá no interior. E tem que ir. E sem celular, aquela loucura. E eu tive uma época que eu tive um problema renal. Eu tinha pedra, eu precisava tomar muita água. E a gente ia fazer xixi onde? Adivinha. tinha. Povoar Aí a mulher floresta, sozinha, claro, o motorista, o cinegrafista e o operador de VT. dando uma cobertura. Então, a cobertura ficava tudo assim de costa, Tá vendo? fazendo uma cerquinha para a Zelinha poder ir no mato. Olha aí. Entendeu? Então Outro é isso. sinônimo para cobertura, porque eu conheço cobertura jornalística, né? Cobertura militar, mas essa cobertura para xixi. Ou no verbo, né? Eu não vou falar, porque senão o Cavalcante vai quem rimar. viajou para o interior, principalmente naquela época em que Né? não tinha tantos postos. Cara, nas muito bom rodovias, isso. Exatamente. A Muito gente bom, tinha claro, que ir pro mato cara. mesmo, Tem que ir pro mato. para os canaviais. né? Claro, e depois ninguém É. cumprimentava ninguém. Ah. Ficava todo mundo... Gente, ó, a gente tá chegando na reta... Você, Cavalcante, é pior do que eu. queria Agora, ressaltar eu aqui, só como porque- você falou em Fala. cinegrafista, como você falou em Operador de VT. um momento né? muito difícil que eu passei aqui, foi a perda do Falcon Barros. Falcon. E o Falcon Barros, Falcon. para mim, foi um dos melhores Ele- repórteres cinematográficos Cinematográficos. desse estado, que sai do Brasil. Do Brasil. A gente teve a oportunidade de sair, Exatamente. porque ele realmente foi fantástico. Né? Porque tá aí um legado, Pois é. né, do Falcon Barros e, nossa, Verdade. eu senti E demais trabalhou com a Bem gente. lembrado com- dele. Ele trabalhou com várias gerações. várias gerações. eu queria dizer que eu sinto parte da família, porque todos me acolheram aqui profissionalmente, independente do tempo. A cada um ao seu modo, a gente sempre mantém o contato como possível. E só para a rodada final, deixo uma mensagem aí para os telespectadores de vocês, hoje os herdeiros de talvez dos que começaram vendo vocês, mas que também lhes respeitam, aliás. Por favor, Zélia Cavalcante. Eu nem vou falar muito, porque eu acho que uma palavra, para mim, resume tudo. Gratidão. A você que está aí desse outro lado, hoje é como você falou, os descendentes, os antigos que ainda estão vivos. Gratidão por todo o apoio que recebi nesses meus tantos e tantos anos de estrada. Eu me sinto uma profissional completamente realizada. Se você perguntasse, você tivesse que voltar, faria o quê? Faria tudo outra vez. Tudo outra vez. Começaria do mesmo ponto de partida e no meu porto de chegada. Então, assim, sou muito grata a tudo que eu recebi. E nós a você, Zélia. Gente, eu agradeço. Parabéns à TV Gazeta, 50 anos. E que bom que eu vivi parte desses 50 Pois é. anos, entendeu? Da melhor forma. E agradeço quem está do outro lado, né, o carinho, sabe? O incentivo. Sabe? Eu sou grato. Mesmo nas colocações meio malucas, entendeu? Mas foi o meu período aqui na televisão, né? Eu só tenho a agradecer. E o povo agradeceu ao Cavalcante naquele taxista que deu a capanga Capanga. com a palavra Liara Nogueira. Feliz em fazer parte dessa história, né? Tantos aprendizados que eu trago para a profissão e principalmente para a vida, né? Enquanto mulher. É claro que eu tenho minha eterna gratidão a todos os telespectadores, a todos os colegas com que eu trabalhei, aprendi, cresci, né?
E eu quero dizer uma coisa, que entre equívocos e acertos, eu entreguei e continuo entregando com amor. Ninguém é perfeito e continuo aprendendo, porque a vida é um eterno aprendizado. Continuo na comunicação, Marcos, tá? Eu quero agradecer pelo seu carinho. Oh, que bonitinho, tá chorando. E a gente tem carinho. E eu Pois também participei, e você fez parte dessa história comigo, com a gente, né? Eu aprendi muito com E daqui você mais também. uns anos, É. Já pensou? quando você se vê... Eu vou estar no lugar do Cavalcante. Não, Meu amigo. exatamente. Aí você vai lembrar da gente. Com certeza. Lá nos 50 anos da Gazeta, talvez a gente não esteja mais aqui. É. Se a gente não tiver, a gente vai É, estar lá. Falcão, ó, elas estão A gente- antecipando, a gente- querendo antecipar, não Não, sei. se a gente não tiver daqui a 50 anos, eu Não acho tive- que, eu particularmente acho que não estou. Mas assim, não estarei aqui, mas estarei por ali, Com olhando certeza, você pô. e aplaudindo. Com E certeza. você vai E ver Marcos, como a é gente bom. agradece. Valeu. E aproveitando a oportunidade, nunca te disse, Aham. outras vezes, mas sou seu fã. Ah, Sou valeu. sua- Tenho certeza. Eles não tinham Você nem fã-clube, agora eu sabia. tenho. Como é que Você pode? não sabia? Mas Os tenha- influenciadores. Tenha certeza. Texto, que- texto. Os influenciadores Primeira aqui, vez que a gente entendeu? se viu aqui. Os analógicos influencers. Não é? Gente, eu queria agradecer primeiro a você pela credibilidade, aos convidados, a emoção de estar revivendo a história deles. Algumas eu lembrava, outras não. Mas quando eu passei para jornalismo, eu fiz uma viagem, né, para ver a família e tal, e fui parar em Mata Grande. E o meu tio Matias adorava ver vocês assim numa TV. E sempre ele, quando tinha melhor condição, comprava uma TV boa. E como a TV na casa dele era melhor, colorida. E o povo ficava na janela, assim, que é uma cena que eu não esqueço, né? E eu tinha passado, né? Jornalista, eles diziam, jornalista, comenta aí pro povo. Era para comentar pro povo. Aí me disse, mas ele é da Gazeta? Disse, não, mas é jornalista, vai estar na Gazeta. Ele não está mais aqui para ver esse momento. E por isso que eu estou lembrando de várias coisas. Nossa família, que também cresceu com eles chegando nas nossas casas, fez a diferença crescer com uma TV em casa, porque a programação sempre foi algo muito importante, incluía o jornalismo. E eu agradeço aos meus pais que disseram, ó, aqui é o momento que você sabe o que acontece na cidade, né? Os professores diziam, assistam telejornal, ouça rádio, leia a revista, né? Manchete, eu não sou do Cruzeiro, da Manchete, mas vi alguns do Cruzeiro Antiga. Então eu lia e via aí, eu disse, será que isso vai ter um espaço para mim? Graças a Deus teve, foi ao lado deles, teve esse momento de encontro, queria agradecê-los. E a você, continue com a gente, que vem muito mais. A gente vai gravar com a primeira dama do rádio também, mas que foi a primeira mulher que emprestou sua voz e beleza e inteligência à TV alagoana. Então, muito obrigado, fique ligado com a gente. Esse programa vai ficar gravado no YouTube, então você pode assistir quando você quiser, com ilustração também de outras imagens. Então, agradeço demais. Zélia Cavalcante, Cavalcante Filho e Liara Nogueira. Fizemos história. Até a próxima, até o próximo Gazeta Cast. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.